Salve, salve, galerinha! Segundo ano F, segundo ano G, é isso aí. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. O professor corrigiu aquele errinho lá, básico, lá naquela correção, beleza, molecada? 7 menos 9 é igual a menos 2. Peço desculpa por isso, às vezes isso não pode acontecer, ainda mais professor de matemática, mas está corrigido lá. E se tiverem alguma dúvida sobre essa correção, por favor, entre em contato com o seu professor. Então é isso aí, molecadinha. Hoje aí, tarefa, atividade 4, operação com matrizes, parte 2. Vamos engrossar o caldo aí. Hoje a gente vai trabalhar com multiplicação de matrizes. Vamos trabalhar com equações aí também que envolvem matrizes. Então fiquem atentos aí a mais essa aulinha aí que nós estamos tendo nessa semana. E bora, molecada, vamos lá ligar a nossa lousa e vamos partir aí os conhecimentos sobre matrizes. Essa segunda parte, molecada, ela é, a meu ver, uma parte mais gostosa. Por que ela é mais gostosa? Porque ela vai exigir um pouco mais de vocês na organização, tá? Então, isso é bem bacana. Assistam essa videoaula aí 2, 3 vezes. Tire as suas dúvidas com o seu professor para que vocês aí possam realizar os exercícios aí de uma forma bem tranquila. Então, vamos lá. Partiu, Lozinha. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, molecada. Definição de multiplicação de matrizes. O professor deixou aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó. Chegar perto aqui a luzinha. Boa. Então, dado duas matrizes A e B, define-se multiplicação de matrizes a seguinte condição. Tá? Aqui eu coloquei condições, mas eu vou colocar só uma só. Aliás, vamos colocar as duas, que as duas estão aqui. Ó. As seguintes condições. A primeira condição, o professor escreveu. Ou seja, só existe o produto de duas matrizes, nesse caso é a matriz A e B, ou A vezes B, tá? Se e somente se o número de colunas da primeira matriz, nesse caso é a matriz A, é igual ao número de linhas da segunda matriz, nesse caso é a matriz B. Isso é condição de existência, tá? Então, só vai existir o produto se a primeira matriz, se o número de colunas da primeira matriz, aqui eu tenho 3 colunas, essa é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, só vai existir o produto, vocês só poderão calcular o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Essa é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e essa é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui eu tenho uma condição de existência, ou seja, existe, eu tenho como calcular esse produto, porque o número de coluna aqui é igual ao número de linhas. E aí, isso implica dizer que eu tenho aqui como resultado, tá? Então, no resultado, eu tenho uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada. Então, o resultado de A vezes B será uma matriz quadrada 2 por 2. Primeira condição, essa é a condição de existência e qual o tipo de resultado que vocês terão. Então, partiu, vamos lá calcular A vezes B aqui, molecada. Vou apagar isso daqui. Vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Dá um pause no vídeo, anotem aí no caderninho de vocês e vamos lá então calcular esse produto de A vezes B. Vou deixar aqui embaixo as matrizes e aí eu já posso fazer aqui em cima. Ó. Então, deixa eu projetar aqui. A matriz A, menos 3, 1 e 0, 2, 4 e menos 2. E a matriz B é igual a menos 1
3 e menos 2, menos 1, 3 e menos 2, 2, 5 e 6. Beleza. Então, eu vou calcular A vezes B, tá? Ele pede A vezes B. Então, vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão ver que o resultado vai ser uma matriz quadrada 2 por 2. Beleza, professor. Você explicou para nós a condição de existência de um produto de duas matrizes. Então, agora, professor, como que eu calculo, como que eu faço multiplicação de matrizes aí? Então, vamos lá, molecadinho. Vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. Vocês vão trabalhar linha vezes coluna, linha vezes coluna. Beleza? Então, aqui, primeiro, eu vou fazer linha vezes coluna. Eu chamei de X, poderia ser qualquer nome. Linha vezes coluna. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 1, certo? Mais 1 vezes 3. Por que mais? Porque o 1 está positivo e o 3 está positivo. 1 vezes, não precisa de parênteses, 1 vezes 3 mais 0 vezes menos 2. E vou calcular. Por que x11? X11 é o primeiro elemento do resultado da multiplicação de A vezes B. Tá? Então, aqui, ó, A vezes B, eu vou ter essa situação. X11, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna e segunda linha e segunda coluna. Então, eu vou calcular aqui separado. Beleza, molecada? Então, vamos lá, então, trabalhar dessa maneira. Menos 3 vezes menos 1, 1 vezes 3, 0 vezes menos 2. Primeira linha vezes primeira coluna. Aqui eu tenho como resultado, ó, vou fazer aqui embaixo. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3, e 0 vezes menos 2, 0. Então, o meu primeiro elemento da matriz é o número 6. Agora, o que o professor vai fazer? Eu quero achar esse elemento aqui. Que elemento que é esse? Primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, menos 3 vezes 2, mais 1 vezes 5, tá? Sempre somando. Se tiver negativo, você põe menos aqui na frente. E mais 0 vezes 6. Então, menos 3 vezes 2, 1 vezes 5 e 0 vezes 6. Então, está aqui como resultado, menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 5, 5. E 0 vezes 6, 0. 6 mais 5, 11. Então, o elemento... Perdão, molecada, coloquei menos 6 mais 5 aqui. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, nós temos aqui o primeira linha, segunda coluna, que é o x12, nós temos como resultado menos 1. Beleza? Agora eu vou calcular segunda linha, primeira coluna, que é o x21. Segunda linha, primeira coluna, então eu tenho aí 2 vezes menos 1, mais 4 vezes, aqui não precisa de parênteses, 4 vezes 3, mais, nesse caso, tá vendo que está negativo, ó? Então já pode colocar direto, ó, menos 2 vezes menos 2, tá? Então, segunda linha, primeira coluna. Vamos lá, então. 2 vezes menos 1, menos 2, 4 vezes 3, 12, e menos 2 vezes menos 2, 4. Então, eu tenho aí 12 mais 4, 16. 16 menos 2, 14. Então, eu já tenho esse elemento aqui da segunda linha e da primeira coluna.
Beleza, professor. Agora eu vou calcular esse elemento aqui. Quem é esse elemento? Segunda linha e segunda coluna. Então, vamos lá. 2 vezes 2, mais 4 vezes 5, menos 2 vezes 6. Nesse caso, pode colocar o menos direto, tá, molecada? Não tem problema nenhum. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 20 mais 4, 24. 24 menos 12, 12. Então, eu tenho como resultado a matriz AB. Eu tenho 6, eu tenho menos 1, eu tenho 14 e eu tenho 12. Uma matriz quadrada. Lembrando, aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas, e aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas. O número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, e o resultado, tá? O resultado de A vezes B vai ser exatamente uma matriz quadrada. Nesse caso, vou colocar letras aqui, uma matriz quadrada 2 por 2. Ah, professor, então todas as vezes que eu tenho um número de colunas igual ao número de linhas, eu posso multiplicar? Posso. E qual vai ser o resultado dessa multiplicação? Vai ser exatamente o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Nesse caso aqui é 2 por 2. Isso aí serve para todas as matrizes. E como que eu faço a multiplicação de matrizes? Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Linha vezes coluna e linha vezes coluna aí. Vocês têm como. Então, dentro do produto das matrizes, vocês conseguem aí ter uma noção do tipo de matrizes que vocês terão. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou deixar essa matriz aqui, ó. Essa é uma matriz 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas. Uma linha e 3 colunas, e essa daqui é uma matriz 3 por 2. Tem como eu fazer esse produto, professor? Sim, tem como eu fazer esse produto, porque o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, qual vai ser o resultado, professor, de A vezes B? Exatamente o que sobrou. O resultado, eu tenho uma matriz de uma linha por por 2 colunas. Observe, eu vou ter A, B, aliás, eu vou ter A, B, ou seja, uma linha e 2 colunas aí. Vamos lá, então, fazer essa jogadinha? Então, bora. O que eu vou fazer, então? Vou calcular primeiro A. Ou vou chamar de x11. x11, x12. Observe. x11 menos 3 vezes menos 1, 1 vezes 3 e 0 vezes menos 2. Vocês já sabem o resultado. 3 mais 3 mais 0 vai dar 6. E agora eu tenho esse vezes esse, que é o x12. Menos 3 vezes 2, 1 vezes 5 e 0 vezes 6. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 5, 5. E 0 vezes 6, 0. E aqui eu tenho menos 1. Então, ótimo. Eu já tenho o resultado da minha multiplicação de A vezes B. Eu tenho como resultado 6 e menos 1. Exatamente uma matriz de uma linha com 2 colunas. Pegaram o padrão? Esse é o padrão de multiplicação de matrizes aí. Bacana, molecada. Anotem aí no caderninho de vocês
E vamos lá, partiu mais uma aí, para a gente poder agora trabalhar com equações. Muito bom. Agora nós vamos trabalhar, molecada, com equações matriciais, ou equações nas matrizes. Equações matriciais. Matriciais. Muito bom. Tá? Como que a gente vai fazer? Então, resolver a equação. Vou dar deixa eu trocar aqui o meu pincel, que esse aqui já. Resolver a equação. Resolver a equação. 2 pontos. 3 vezes x menos a tem que ser igual a 2 vezes b. Muito bom. A matriz A, molecada, é uma matriz quadrada, como exemplo, menos 5, 0, menos 1 e 4. A matriz B também tem como exemplo aí 1, menos 3, 2 e 1. Lembrando que para somar e subtrair matrizes, nós temos que ter o número de linhas e o número de colunas tem que ser iguais, exatamente o que o professor explicou na aula passada lá. Então, bora, molecada. Vamos lá, então. Então, se em uma subtração ou uma soma eu tenho que ter o número de matrizes igual ao número de... As matrizes têm que ser iguais, ou seja, nesse caso aqui, é uma matriz quadrada de 2 por 2, o número de linhas é igual ao número de linhas e o número de colunas é igual ao número de colunas. Então, a matriz X vai ser uma matriz genérica. O que é uma matriz genérica? Eu vou atribuir letras a essa matriz para poder achar o valor desse X. Então, nesse caso aqui, a matriz X também vai ser uma matriz quadrada de 2 por 2. E eu vou colocar as letras A, B, C e D, porque eu não sei o valor desses caras aqui. Então, se aqui é uma matriz quadrada e aqui é uma matriz quadrada, aqui vai ser uma matriz quadrada com as mesmas ordens. 2 linhas e 2 colunas. Belezeira, então? Então, vamos lá, partiu. 3 vezes x. A matriz x é essa daqui, ó. Então, eu vou fazer 3 vezes A, B, C, D, menos a matriz A, menos 5, 0, menos 1 e 4, tem que ser igual a 2 vezes a matriz B. 1, menos 3, 2 e 1. E aí, molecada, partiu resolver tudo isso aqui. Então, ótimo. Aqui, como que eu vou fazer? Vou multiplicar. Multiplicação de um número por uma matriz multiplica todos os seus elementos. Então, aqui eu tenho 3 vezes A, 3A, 3 vezes B, 3B, 3C e 3D. Menos 5, 0, menos 1 e 4 é igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, menos 6, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 1, 2. Bacana, molecada. E aí, professor, e agora o que eu faço? Vamos fazer essa subtração aqui. Vou apagar aqui em cima para a gente continuar aqui, molecada. Muito bom. Então, eu cheguei nessa situação aqui. Então, aqui, vamos resolver essa subtração. Vamos colocar tudo dentro de um mesmo pote aí. Então, aqui eu tenho 3A menos menos 5. 3A menos menos 5. 3B menos 0. Beleza? 3B menos 0. 3C menos menos 1. E aqui 3D menos 4. É isso que sobrou para o seu professor. Beleza? E aí, tudo isso é igual a quem? A 2, 4,
menos 6 e 2. Anota isso aí no caderninho, molecada, rapidinho, só vou pôr uma tinta aqui. Já estou chegando aí, molecada. Eu vou pôr uma tinta aqui no pincel, porque o pincel está sumindo aí. Não vai dar para vocês enxergarem aí o que o professor está fazendo. Muito bom. Agora eu vou resolver essa situação aqui, essas regrinhas de sinais. Deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. Então, aqui eu tenho menos com menos aqui vai dar mais, porque é uma correção. 3 mais 5. 3b menos nada vai dar 3b. Essa aqui é uma correção, você está retirando o sinal de negativo. 3c mais 1. E aqui 3d menos 4. Fechou. Tudo isso é igual a 2 menos 6, 4 e 2. Muito bom, molecada. Vocês já devem aí adivinhar o que vai acontecer aí com os elementos. O primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento, vamos aqui, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha e primeira coluna, segunda linha e primeira coluna. Então, eu tenho essa situação, ó. Vou resolver separar. 3a mais 5 é igual a 2. Aqui eu tenho 3b é igual a menos 6. Aqui embaixo, 3c mais 1 é igual a 4. E aqui, 3d menos 4 é igual a 2. Esse é o resultado aí que vocês terão que trabalhar. Beleza? Então, eu vou resolver separado aí. Vou começar com essa. 3a mais 5 é igual a 2. 3a é igual a 2 menos 5. 3a é igual a menos 3. Divide tudo por 3. Eu tenho que o primeiro elemento aí é menos 1. Muito bom. Menos 1. Vou trabalhar com esses aqui, ó. 3b é igual a menos 6. Divide tudo por 3. Eu tenho que b é igual a menos 2. Eu tenho aí um outro elemento da primeira linha e segunda coluna. Agora eu vou resolver esse carinha aqui, ó. 3c mais 1 é igual a 4. 3c é igual a 4 menos 1. 3c é igual a 3. Divide tudo por 3. C é igual a 1. Então, eu tenho aqui o elemento da segunda linha e da primeira coluna. E agora vamos para o último aí. 3d menos 4 é igual a 2. 3d é igual a 2 mais 4. 3d é igual a 6. Divide tudo por 3. Eu tenho aí que d vale 2. E aí eu tenho exatamente a resposta aí da nossa equação. Ou seja, portanto, a matriz X é igual a menos 1, menos 2, 1 e 2. Beleza, molecada? Esse aí é o caldo aí que a gente deu uma engrossada. Copie aí no caderninho de vocês, bem bacana aí, para ficar uma coisa bem tranquila, para que vocês aí não possam ter dúvidas aí sobre o que vai acontecer. Beleza, molecada? Então, essa daqui é a parte 2 das matrizes. E aí o professor vai passar uma lista de exercícios aí bem legal, bem desafiadoras para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, a aula vai ser postada hoje, dia 9. Então, vocês têm aí até quarta-feira para tirar as suas dúvidas e para resolver essa listagem. Beleza, molecada? Foi um prazerzão trabalhar com vocês. E vamos sentar na nossa cadeirinha ali para a gente fazer a nossa famosa despedida aí, molecadinha. É isso aí. Tem muita coisa bacana, acho que vocês não estão enxergando lá embaixo. Ó. Ah, tá sim. Tem muita coisa bacana aí para vocês anotarem. Então, façam tudo isso no caderninho de vocês. Aqui, molecada, ó,
Acho que a luz ficou na frente. Aqui é -6, tá? Deixa eu ver se ficou mais fácil para vocês. Deixa eu apagar a luz. Vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha lá, lá é -6. Beleza? Então aí vai ficar tranquilo para vocês enxergarem. É isso aí, molecada. Um grande abraço a todos. Com muita paz e alegria no coração. E vamos que vamos aí, que o som não pode parar. Um grande dia a todos. Valeu, molecadinha. Fui!